E se eu te dissesse que a humanidade pode não estar sozinha, não apenas no universo, mas aqui, neste exato momento, durante décadas governos negaram, esconderam e até ridicularizaram qualquer menção à vida extraterrestre. Mas e se tudo isso fosse apenas uma distração? Porque, ao longo da história, existem registros, documentos, relatos e eventos que simplesmente não podem ser explicados. Luzes no céu, objetos impossíveis, mensagens vindas do espaço profundo. E até encontros hoje. Você vai conhecer as maiores descobertas alienígenas da história, casos reais, teorias assustadoras e evidências que podem mudar tudo o que você acredita. Mas cuidado! Depois desse vídeo, você talvez nunca mais olhe para o céu da mesma forma. Tudo come! Em 1947, na pequena cidade de Roswell, no estado do Novo México, um fazendeiro local encontrou algo estranho. Em sua propriedade, destroços espalhados pelo chão. Mas não eram destroços comuns. O material era leve, resistente e simplesmente não podia ser dobrado ou destruído. Era como se não fosse deste mundo. Pouco tempo depois, o exército chegou e não demorou. A área foi isolada. Testemunhas foram silenciadas e o objeto desapareceu. Inicialmente, o governo afirmou que havia recuperado um disco voador, mas poucas horas depois, voltou atrás, dizendo que tudo não passava de um balão meteorológico. Mas havia um problema. Muitas pessoas viram mais do que isso. Relatos começaram a surgir. Corpos pequenos, cabeças grandes, olhos escuros. Seres que não eram humanos. No meio do deserto de Nevada, existe um lugar que oficialmente não existia. Por décadas, o governo negou sua existência. Mas imagens de satélite e testemunhos contam outra história. A famosa Área 51. Uma base militar extremamente secreta, onde teorias afirmam que tecnologia alienígena foi estudada e talvez reproduzida. Ex-funcionários afirmam que objetos desconhecidos foram levados até lá. Naves com estruturas impossíveis, motores que não utilizavam combustível comum. Tecnologia muito além do nosso tempo. Alguns dizem que engenheiros trabalharam em projetos de engenharia reversa, tentando entender como aquelas máquinas funcionavam. E mais assustador ainda, alguns relatos sugerem que não eram apenas máquinas, mas também seres vivos. Se isso for verdade, então a pergunta muda completamente. Não é mais se encontramos vida extraterrestre, mas sim o que aprendemos com ela. E por que isso está sendo escondido? E se a maior evidência não estivesse no céu, mas dentro de você? O DNA humano ainda guarda mistérios. Partes dele parecem não ter função. Outras surgiram de forma repentina na evolução. Sem explicação clara, alguns cientistas e teóricos sugerem que a evolução humana pode ter sido influenciada ou até alterada. A teoria dos antigos astronautas propõe algo ainda mais radical: que seres extraterrestres visitaram a Terra milhares de anos atrás e interferiram diretamente no desenvolvimento da humanidade. Talvez sejamos resultado de um experimento ou uma criação. Se isso for verdade, então a maior descoberta alienígena da história não está em Roswell, nem na Área 51, mas dentro de cada ser humano. Em 1977, um sinal foi captado por um radiotelescópio. Um sinal forte, preciso e inexplicável. Durou apenas 72 segundos, mas foi suficiente para deixar cientistas em choque. Ele ficou conhecido como o Sinal, porque foi exatamente isso que um cientista escreveu ao analisá-lo. O sinal parecia artificial, organizado, como se fosse uma mensagem, mas nunca mais foi detectado novamente. Nenhuma repetição, nenhuma explicação definitiva. Desde então, diversos outros sinais estranhos foram captados, alguns vindos de lugares impossíveis, outros com padrões que desafiam a lógica. Estamos tentando escutar o universo. Mas e se alguém já estiver tentando falar com a gente? Muito antes da tecnologia moderna,
Muito antes da ciência como conhecemos hoje, civilizações antigas já deixavam pistas de algo impossível. As pirâmides do Egito, construídas com uma precisão que até hoje desafia engenheiros, blocos gigantescos, perfeitamente alinhados, como se tivessem sido colocados por algo além da capacidade humana da época. Mas não para por aí. Em diversas partes do mundo existem registros de seres vindos do céu. Desenhos antigos mostram figuras com cabeças alongadas, olhos grandes e objetos voadores. Coincidência ou testemunhos de algo real? Alguns teóricos acreditam que essas civilizações não estavam sozinhas, que receberam ajuda, conhecimento ou até instruções. E se os deuses que nossos ancestrais adoravam nunca foram deuses, mas visitantes ao redor do mundo? Milhares de pessoas relatam experiências semelhantes, mesmo sem se conhecerem, mesmo vivendo em lugares completamente diferentes. Eles falam sobre luzes intensas, sensação de paralisia e depois um vazio, tempo perdido. Alguns dizem que acordaram em lugares desconhecidos, dentro de salas frias, com seres ao redor, observando, examinando, e o mais assustador é que muitos desses relatos possuem padrões idênticos, as mesmas descrições, os mesmos procedimentos, as mesmas marcas no corpo. Como se fosse um protocolo, algo planejado, repetido. E se essas abduções não forem aleatórias, mas parte de algo maior? Um estudo? Um experimento? Ou preparação? E se tudo isso for apenas a superfície? Existem teorias que vão muito além. Teorias que sugerem que os alienígenas ou aqui, entre nós, observando, aprendendo, esperando. Alguns acreditam que eles podem se camuflar, se parecer conosco, viver como nós, sem que percebamos. Outros dizem que governos já fizeram acordos, trocaram tecnologia, por silêncio, por acesso, por controle. E se a verdade nunca foi escondida por acaso, mas por necessidade. Porque talvez a humanidade ainda não esteja pronta. Durante todo esse tempo, nós olhamos para o céu, procurando respostas. Mas talvez estejamos fazendo a pergunta errada. A questão não é mais: estamos sozinhos? Mas sim, há quanto tempo eles estão aqui? E mais importante, o que eles querem? Talvez sinais já tenham sido enviados. Talvez encontros já tenham acontecido. Talvez a verdade esteja escondida, bem diante dos nossos olhos. E quando finalmente descobrirmos, pode ser tarde demais. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que o universo é muito maior do que imaginamos. Agora me diz, você acredita que estamos sozinhos? Ou acha que já fomos encontrados? Comenta aqui embaixo e se prepare, porque existem histórias ainda mais assustadoras.